Olá! Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as posições relativas de duas retas no plano. O primeiro tipo de reta que a gente vai estudar são as retas paralelas. O que são retas paralelas? São retas que têm a mesma inclinação, são retas que, se eu prolongar ela infinitamente, se eu prolongar essa reta R e essa reta S infinitamente, elas não vão ter nenhum ponto de intersecção, elas nunca vão se intersectar. Isso que a gente chama de retas paralelas. E no caso da geometria analítica, o que acontece? Se duas retas são paralelas, elas vão ter a mesma inclinação, ou seja, o ângulo aqui, que nesse caso o α1 ele é igual ao α2, então a tangente de α1 vai ser igual à tangente de α2, então o coeficiente linear de uma reta é igual ao da outra. Então, a ideia principal que a gente tem nesse conteúdo sobre retas paralelas é que, se duas retas são paralelas, os seus coeficientes angulares são iguais. Bom, o primeiro exemplo que a gente vai ver sobre isso, ele diz o seguinte: em cada caso, determine a equação da reta que passa pelo ponto P e é paralela à equação da reta dada. Então, a gente pode observar aqui, eu tenho a equação da reta e eu também tenho um ponto P. E eu quero encontrar uma reta que seja paralela a essa reta, só que passando por um outro ponto, né? Nesse caso, a gente supõe que esse ponto não pertence a essa reta, porque se ele pertencesse a essa reta, essas retas seriam coincidentes e não somente paralelas, né? Só que essa equação da reta, ó, 8x mais 2y menos 1 igual a 0, ela não está na forma reduzida, ela tá na forma da equação geral. Então, a gente precisa isolar o y para a gente encontrar a forma reduzida dessa reta. Então, eu vou deixar 2y do lado esquerdo, vou passar 8x para o outro lado, só que vem menos 8x, e também vou passar mais 1 para o outro lado, que era menos 1, então ele trocou de sinal. O 2 está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo, então fica menos 8x mais 1 dividido por 2. Aqui, 8 dividido por 2 dá 4, então fica menos 4x mais 1 não divide por 2, então vou deixar na forma de fração mesmo. Então, a gente encontra essa equação da reta. Essa é a mesma reta, só que agora ela está na forma reduzida. E por que eu preciso ela na forma reduzida? Porque na forma reduzida, esse número que está aqui acompanhando, x, é o meu coeficiente angular. Então, quer dizer que o meu m é igual a menos 4. E se essa nova reta que eu estou encontrando, ela é paralela à reta dada, quer dizer que o coeficiente angular dela também é menos 4. E se a gente tem um ponto e o coeficiente angular, eu consigo encontrar a equação da reta. Bom, eu coloquei aqui do lado direito, né? A gente tem o ponto P, que é o ponto que foi determinado no exercício, né? 1 e 2. Desse ponto eu vou tirar o meu x0, o meu y0, e também tenho aqui o meu coeficiente angular, que é menos 4. E quando a gente quer encontrar uma equação reduzida, a melhor forma é utilizar essa fórmula aqui, ó, y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Bom, então vamos desenvolver isso daí. Então fica y menos, o y0 é 2, isso é igual, o m é menos 4 vezes x menos o x0, que é 1. Primeiro eu vou efetuar a propriedade distributiva aqui em cima, então fica y menos 2 igual menos 4 vezes x dá menos 4x, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. O menos 2 eu vou passar para o outro lado, ele fica positivo, né? Então, vai ficar y igual a menos 4x mais 4 mais 2. E agora é só somar isso daqui, né? Então, fica y é igual a menos 4x mais 6, né? 4 mais 2 são 6. Então, tá aí a equação da reta que a gente estava procurando. É y igual a menos 4x mais 6.
O segundo tipo de reta, né, das posições que a gente pode encontrar em duas retas, são as retas concorrentes. Então, o que acontece? Duas retas no mesmo plano, com coeficientes angulares diferentes, não são paralelas, logo elas são concorrentes. E a gente vai ter aqui ó, um ponto de intersecção. São retas que, se eu prolongar elas, elas vão se cruzar. Então, por exemplo, essas retas aqui, que eu acabei de desenhar, essa reta verde. Aparentemente, elas não têm nenhum ponto de intersecção, mas se eu prolongar elas indefinidamente, elas vão ter um ponto de intersecção lá na frente. Então, nem toda reta que é concorrente, ela tem um ponto de intersecção aparente, mas se os coeficientes angulares delas forem diferentes, significa que elas são concorrentes e elas vão ter um ponto de intersecção. Então, como que a gente identifica que duas retas são concorrentes? Pelos seus coeficientes angulares, que nesse caso são diferentes. O primeiro exemplo que a gente vai fazer sobre isso diz o seguinte: determine as coordenadas do ponto P de intersecção das retas RS de equações 3x mais 2y menos 7 igual a 0 e x menos 2y menos 9 igual a 0, respectivamente. Bom, então, se essas retas elas são concorrentes, aqui o exercício já está afirmando, eu tenho um ponto de intersecção. E eu quero descobrir que ponto é esse, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar um sistema e eu preciso descobrir um x e um y que é único para essas retas, né? Então, é a solução do sistema 3x mais 2y menos 7 igual a 0 e x menos 2y menos 9 igual a 0. Então, eu preciso descobrir um x e y que sirva nessa equação. Bom, a primeira coisa, a gente dá uma analisada no sistema, né? E eu vejo aqui que as coordenadas 2y e menos 2y, eles têm números opostos. Então, se eu somar um sistema com o outro, isso quer dizer que o y vai desaparecer. Observa isso, né? Aqui eu tenho mais 2y e aqui eu tenho menos 2y. Então, vou somar essas duas equações para o 2y desaparecer. Então, eu vou ter aqui 3x mais x dá 4x, 2y menos 2y dá 0, vai sumir, menos 7 com menos 9 dá menos 16, isso é igual a 0 mais 0 dá 0. Bom, agora eu tenho uma equação aqui que eu só tenho x, né? Então, eu vou isolar esse x e já vou descobrir qual é o x do meu ponto. Então, o menos 16 está negativo, eu vou passar para o outro lado positivo, então fica 4x igual a 16. O 4 está multiplicando, eu passo dividindo, então fica x igual a 16 dividido por 4. E, por fim, 16 dividido por 4 dá 4. Então, a gente já descobriu quanto que vale o x do ponto P que eu estou procurando. No caso, o x é igual a 4. Bom, agora eu posso escolher qualquer uma das equações que eu tenho, das retas, e substituir o x para eu determinar o valor de y. Eu vou escolher essa primeira aqui, que ela é 3x mais 2y menos 7 igual a 0. Então, no lugar do x, eu vou substituir pelo valor encontrado, né, que é 4. Então, vai ficar 3 vezes 4 mais 2y menos 7 igual a 0. Aqui a intenção é deixar o y sozinho para descobrir o valor de y. Então, vai ficar 2y igual 3 vezes 4 dá 12, só que eu vou passar para o outro lado, então fica menos 12. E o menos 7 está positivo, está negativo, vai positivo, então fica mais 7. Então, fica 2y é igual menos 12 mais 7 dá menos 5. O 2 está multiplicando, eu passo dividindo, então fica y igual a menos 5 dividido por 2. A gente pode deixar assim na forma de fração. Ou seja, o ponto P que a gente está procurando é o ponto de coordenadas 4 e 5 meios. Bom, o próximo caso que a gente vai estudar aqui é o caso das retas perpendiculares.
Então, aqui, o que são retas perpendiculares? São duas retas que elas são concorrentes, mas, além disso, elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então, a gente sabe que se duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma é igual ao oposto, ao inverso com o sinal trocado do outro, né? Então, aqui no caso, M2 é igual a menos 1 dividido por M1. Outra forma que a gente sabe é que a gente pode passar esse M1 para o outro lado, só que multiplicando. Se eu multiplicar os coeficientes angulares de duas retas que são perpendiculares, o resultado vai dar menos 1. Essa também é outra forma de eu determinar que duas retas são perpendiculares. Então, a gente sabe que o coeficiente angular de uma vai ser o inverso multiplicativo oposto do outro coeficiente angular, ou se eu multiplicar os dois, o resultado vai dar menos 1. Vamos ver um exemplo sobre isso. Bom, o primeiro exemplo que a gente vai fazer sobre isso, ele diz o seguinte: determine a equação da reta mediatriz do segmento cujas extremidades são os pontos A, 3 e 2, e B, menos 2, menos 4. O que é uma equação da reta mediatriz? O que é uma reta mediatriz? É uma reta que ela passa pelo ponto médio de um segmento, só que de forma perpendicular. Então, essa reta amarela aqui que a gente quer determinar, ela passa pelo ponto médio do segmento AB, que é esse ponto aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o ponto médio do segmento AB. Bom, como que a gente faz isso? A gente soma as coordenadas e divide por 2. Então, vai ficar 3 menos 2 dividido por 2 e 2 menos 4 dividido por 2. 3 menos 2 dá 1. 1 não dá para dividir por 2, então vou deixar na forma de fração. E 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Bom, então a gente já tem um ponto pertencente à reta que a gente está procurando. Agora eu preciso de um coeficiente angular, só que eu só tenho um ponto dessa reta. Então, o que eu vou fazer é descobrir qual é o coeficiente angular do segmento AB, né, dessa reta. Eu vou descobrir qual que é esse M da reta AB, porque se eu tiver um coeficiente angular da reta AB, a reta que eu estou procurando, que é a reta mediatriz, o coeficiente angular dela vai ser o inverso com o sinal oposto, né? Então, como é que eu descubro o coeficiente angular dessa reta? Eu vou fazer y de A menos y de B sobre x de A menos x de B. O y de A é 2, menos o y de B é menos 4. Sobre o x de A é 3, menos o x de B é menos 2. Aqui, menos com menos dá mais, então fica 2 mais 4, 6, sobre, aqui também menos com menos dá mais, 3 mais 2, 5. Então, o coeficiente angular da reta AB é 6 sobre 5. Bom, agora a gente precisa determinar qual que é o coeficiente angular da reta mediatriz. Então, eu vou pegar o coeficiente angular da reta AB e vou trocar o de cima com o de baixo. Então, eu troco o 6 com o 5 de lugar. Além disso, ele vai ter o sinal trocado, né? Então, como lá é positivo, esse meu coeficiente angular é negativo. E também a gente consegue ver isso, né? Porque, olha só, a reta aqui, ela é decrescente, então o nosso coeficiente angular tinha que ser negativo. Agora, eu já tenho um ponto, que no caso é o ponto médio da nossa reta mediatriz, e eu tenho o coeficiente angular. De posse dessas duas informações, eu consigo determinar qual é a equação da reta. Eu vou utilizar essa equação aí, y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Então, vai ficar y menos o y0 é menos 1, que é o y do meu ponto M, né? Então, menos 1.
é igual, o meu m é menos 5 sobre 6, vezes x menos o x0 é 1 meio, né? 1 sobre 2. Bom, a equação está pronta, né? Só que a gente vai reorganizar para ficar mais bonito, né? De uma forma ou equação reduzida ou equação geral. Então, primeiro eu vou multiplicar aqui, então fica y menos com menos dá mais 1. Isso é igual. Agora eu vou utilizar a propriedade distributiva aqui. Menos 5 vezes x dá menos 5x. O 6 embaixo eu vou repetir. Aqui, menos com menos dá mais. 5 vezes 1 dá 5 e 6 vezes 2 dá 12. Agora, o mais 1 está positivo, eu vou passar ele para o outro lado negativo. Então, fica y é igual a menos 5x sobre 6, mais 5 sobre 12, menos 1. Bom, eu preciso somar isso daqui para o meu coeficiente linear ele ficar resolvido, né? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso, para somar duas frações, que que o meu denominador seja igual. Então, eu sei que 1 é a mesma coisa que 12 dividido por 12. Então, eu vou fazer essa substituição. No lugar do 1 aqui, eu vou colocar 12 dividido por 12, que agora fica mais fácil. Então, a equação da reta vai ficar y é igual a menos 5x sobre 6. Eu só vou repetir. Aqui, mais 5 menos 12 dá menos 7. E o número de baixo é 12, a gente repete. Bom, então tá aí a equação reduzida da nossa reta, né? Menos 5x sobre 6, menos 7 dozeavos. Bom, o segundo exemplo que eu coloquei sobre retas perpendiculares, ele diz o seguinte: determine a equação da reta que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R em cada um dos casos. Então, aqui eu tenho uma reta R, que ela é perpendicular à reta que passa pelo ponto P. Se eu tenho uma reta que ela é perpendicular, eu vou conseguir o meu coeficiente linear. Mas primeiro eu preciso descobrir qual é o coeficiente linear da reta R. Então, eu vou pegar essa reta R e isolar o y, né? Então, a reta R é 3x mais 4y menos 4 igual a 0. Então, eu vou isolar o y, então fica 4y igual a menos 3x mais 4. O 4 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo. Então, fica menos 3x mais 4 sobre 4. Então, tá aqui, eu já consegui determinar o meu coeficiente angular, que é o número que está acompanhando o x, então, menos 3/4, né? Então, o coeficiente angular da reta R é menos 3 sobre 4. Bom, a reta que eu estou procurando, ela é perpendicular à reta R. Então, a gente precisa, para descobrir o coeficiente angular dela, eu vou trocar esses números de lugar, né? Eu vou trocar o 3 com 4 de lugar, então fica 4 sobre 3. E também vou trocar o sinal. Como aqui está negativo, o meu novo coeficiente angular, ele é positivo. Então, isso é da reta que eu estou procurando. E eu vou utilizar o ponto P, menos 3 e 2, que ele foi dado, né? Agora é só a gente substituir na fórmula y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Bom, então fica y menos o y0 é o 2, isso é igual a m, que é 4 sobre 3, vezes x menos o x0, que é menos 3. Então, fica y menos 2, isso é igual. 4 vezes x dá 4x, então fica 4x sobre 3. Aqui, menos com menos vai dar mais, então fica mais. 4 vezes 3, 12, então 12 dividido por 3. Já pode arrumar isso, né? 12 dividido por 3 dá 4, né? Então, só recapitulando aqui, eu fiz 4 vezes 3 dividido por 3 dá 4. Agora, eu vou pegar esse menos 2, que está subtraindo, e vou passar para o outro lado somando. Então, fica y é igual a 4
sobre 3x mais 4 mais 2. Por fim, eu vou somar 4 mais 2. Vou repetir tudo aqui anteriormente para chegar até lá. 4 mais 2 dá 6. Então, tá aí a equação da reta que a gente estava procurando. 4 sobre 3x mais 6. O nosso próximo e último exemplo, eu tenho aqui, ele diz o seguinte: qual é a posição da reta R de equação 15x mais 10y menos 3 igual a 0 em relação à reta S de equação 9x mais 6y menos 1 igual a 0. Então, eu tenho aqui duas retas que elas estão dadas na forma de equação geral e eu quero saber se elas são paralelas, concorrentes ou perpendiculares, né? Bom, do jeito que ela aparece para mim, fica um pouco difícil de determinar qual que é a posição delas. Eu preciso pegar cada uma dessas retas e colocá-las na forma reduzida. Primeiro, a gente vai colocar a equação R na forma reduzida. Como que a gente faz isso? A gente isola o y, né? Então, eu vou deixar 10y sozinho, fica igual. 15x vai passar negativo para o outro lado. E o mais 3 vai passar positivo para o outro lado. Então, fica, menos 3 passa positivo, então fica mais 3. Bom, por fim, o 10 está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, fica menos 15x mais 3 sobre 10. Bom, aí a gente vai determinar qual é o coeficiente angular. O coeficiente angular é o número que está aqui acompanhando o x, que é o menos 15 sobre 10. Só que também dá para a gente simplificar essa fração, né? Eu não vou dividir, porque se a gente dividir não fica tão fácil de analisar depois, né? Então, eu vou só simplificar. Dá para dividir por 5 em cima e embaixo. E vai ficar menos 3 sobre 2. Então, tá aí o coeficiente angular da nossa primeira reta. Agora, eu vou determinar qual é o coeficiente angular da reta S. Vou só trocar, que aqui eu coloquei y, né, x, 9x mais 6y menos 1. Eu vou isolar o y, né, então fica 6y igual a menos 9x mais 1. Tanto o 9x e o menos 1 eu passei para o outro lado, só que mudando de sinal. Bom, o 6 está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, fica menos x mais 1 sobre 6. Bom, o coeficiente angular dessa reta está aqui, ó, é menos 9 sobre 6. Também a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Eu vou dividir, simplificar, né, em cima e embaixo, vou dividir por 3. Então, fica menos, né, 9 dividido por 3 dá 3 e 6 dividido por 3 dá 2. Então, tá aí o coeficiente angular da reta S. O que a gente percebe sobre esses dois coeficientes angulares é que eles são iguais, né? E em duas retas que têm coeficientes angulares iguais, elas são retas paralelas, né? Então, vou só escrever essa conclusão. Então, coloquei aqui a conclusão, as retas são paralelas, pois o M, o coeficiente angular da reta R, é igual ao coeficiente angular da reta S. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham compreendido, chegado até aqui. Qualquer dúvida pode deixar um comentário. Tchau, tchau.